Fala pessoal, Vitor Peixoto aqui. Nessa aula a gente vai ensinar como dimensionar um sistema na prática. Se você é novo no nosso canal, você ainda não sabe o que a gente está fazendo. Então, a gente está explicando tudo aquilo que a gente sabe de energia solar e a gente aprendeu na prática até hoje. Com a Get Power, que é uma outra empresa que a gente já projetou e instalou mais de 100 projetos, né? E hoje, com toda essa experiência que a gente visa transmitir esse conhecimento para vocês. Então, no vídeo anterior, o Rodrigo explicou como entrar no setor solar hoje. Então, quais são as necessidades, o que é preciso aprender, né? Então, tudo aquilo que a gente está passando vai resultar nisso, em você entrar no setor e usufruir desses benefícios. Se você está gostando, eu peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Se você tiver qualquer dúvida sobre o sistema, alguma sugestão de vídeo ou algo nesse sentido, ou até mesmo um elogio, uma crítica, você pode deixar abaixo do vídeo que a gente vai estar disposto a ouvi-lo, tá certo? Então, como eu disse, esse vídeo de hoje ele mostra como dimensionar um sistema na prática. É um vídeo que ele é voltado para a gente entender um pouco da fatura de energia, os componentes e como dimensionar um sistema. Hoje a gente tem uma planilha aqui que ela basicamente faz esse cálculo automático, né? A gente automatizou ela e essa planilha, infelizmente, ela só está disponível para os alunos do nosso curso, né? Mas a gente vai ensinar aqui e aí você pode pegar e modelar para você também, para a sua necessidade, uma planilha para você dimensionar um sistema, tá certo? Então vamos lá que a gente vai para a prática agora. Então, dentro de uma fatura de energia, a gente tem alguns pontos principais para fazer o dimensionamento de um sistema. Basicamente, o que eu olho nesse primeiro momento é aonde que está localizado esse cliente. Então, através dessa fatura, eu posso perceber que esse cliente está na cidade de Vitória, no Espírito Santo, que é a cidade onde a gente está localizado. Essa é uma fatura bem recente que chegou aqui para a Get Power e a gente já dimensionou esse sistema para esse cliente. Além disso, um outro ponto importante é analisar o tipo de fornecimento desse cliente, que no caso ele é trifásico. Além disso, a gente analisar o tipo de tensão, que no caso a tensão aqui é 110, 220 volts, tá certo? Além disso, a gente olha já de cara aqui a tarifa de energia, então quanto que esse cliente paga por quilowatt. E além disso, a gente olha também os impostos e a contribuição de iluminação pública que esse cliente paga. Por outro lado, logo embaixo da fatura, a gente analisa também o histórico de consumo. Talvez é uma das partes principais para se dimensionar um sistema fotovoltaico. Todo esse consumo ele é dado em quilowatt-hora e aqui a gente tem a transformação dele para o valor em reais, que é o valor total da fatura, tá certo? Então, quando a gente vai para a planilha, né, aqui no primeiro ponto, que é o histórico de consumo, a gente vai preencher essa coluna do valor do consumo. Então, se a gente analisar a parte do consumo, a gente vai ver que vai pegar o mês de janeiro, certo? E a partir do mês de janeiro, a gente vai começar a colocar esses dados dentro dessa coluna. Então, o primeiro dado é 3.690, 3.808, 2.818, 3.423, 2.314, 2.144, 2.323, 2.747, 3.220, 3.642, 4.367 e 4.091. Então, automaticamente, a planilha já me deu o consumo médio mensal desse cliente. Por que ela já fez isso? Porque esse é o consumo no qual o sistema deverá gerar o equivalente de energia, certo? E além disso, a gente também olha todo o consumo médio anual. Então, quanto que esse cliente consome mensalmente e anualmente, tá certo? No próximo passo, a gente vai analisar, de acordo com a fatura de energia desse cliente, aonde ele está localizado, né? Então, como esse cliente está localizado em Vitória, eu vou no Google Maps e digito Vitória, Espírito Santo. Nesse momento, eu clico com o botão direito e aí vai abrir essa lista de opções. E eu vou nessa opção aqui, o que há aqui. Com isso, eu consigo as coordenadas geográficas.
tanto de latitude quanto de longitude. E aí eu vou clicar com o botão direito e clico em copiar. A partir desse momento, eu entro no site do Crescesb. Não precisa se preocupar, porque a gente vai disponibilizar o link do Crescesb para vocês, tá certo? E aí eu venho aqui em potencial energético e eu venho em potencial solar. A partir desse momento, descendo um pouco a página, eu colo os dados que eu copiei anteriormente. E aí o primeiro dado ele vai ser a latitude e o segundo dado ele vai ser a longitude. Então, voltando aqui no mapa, eu tenho latitude primeiro, depois longitude. E aí eu pego esses dados de latitude e longitude. Logo em seguida, eu clico em buscar. Nesse momento, a gente pode observar o seguinte: no plano horizontal, eu tenho uma média de irradiação média mensal, que é o que o Crescesb me fornece, de 4,96. Como eu ainda não fiz a visita a esse cliente, eu uso o fator mais conservador possível nessa parte de irradiação. Se eu já fiz uma visita ao cliente, eu constatei que o telhado dele está a 20 graus, conforme o Crescesb me passa, eu já posso utilizar essa outra irradiação, que é de 5,13, certo? Então, o que eu faço? Eu venho aqui, seleciono esses dados, copio, né? Então, clico com o botão direito e copiar, e aí eu retorno a minha planilha. No mês de janeiro, eu clico aqui em colar, e aí na hora que eu colo aqui, eu já tenho os valores. Automaticamente, essa planilha já me dá a média, né? Que é a mesma média que tinha aqui no site da Crescesb. Ela já calculou. Por que eu jogo mês a mês? Porque quando a gente passar um pouco adiante, a planilha vai fazer uma estimativa de geração mensal. Por que isso é importante? Para a gente confrontar o consumo com a geração do cliente, certo? E agora eu vou analisar o valor da tarifa. Então eu volto na fatura e analiso quanto que esse cliente paga por cada quilowatt. Então a gente pode ver que nessa tabela da EDP, neste caso, a tarifa é 0,56228. Então eu venho aqui, boto 0,56228, certo? Por outro lado, eu vou analisar o PIS, COFINS, ICMS e iluminação pública. Nesse momento, eu olho PIS, COFINS e ICMS. Então, PIS eu tenho 1,34. COFINS eu tenho 6,15. E ICMS eu tenho 25%. É o ICMS natural para todas as faturas de energia aqui do Espírito Santo. O que muda de cliente para cliente é o valor de iluminação pública, que também é importante para essa planilha. Então, lá eu vou botar 24,80, que é o valor da iluminação pública. Feito isso, eu vou escolher o módulo fotovoltaico. Aqui, a gente tem uma gama de opções de módulos, né? Desde 330, 340, 355, enfim, todos os módulos que são mais comerciais, tá certo? Então, eu vou escolher o módulo de 340, que é o que o fornecedor aqui do estado, que é nosso parceiro, ele fornece. Quanto à parte de fator de correção, como eu já conheço a cidade, né, e eu sei que, por exemplo, o fator de sujeira aqui na cidade de Vitória, no Espírito Santo, é grande devido à poluição, a gente tem aqui o pó preto, né, que tem um índice, faz com que aumente esse índice de sujeira, eu tenho que considerar isso para o meu estudo. Então, o fator de correção, a gente vai fazer uma aula específica sobre ela posteriormente. Não se preocupe com isso, porque a gente vai levar esse conteúdo para você também. Feito isso, eu tenho essa planilha aqui, eu tenho essa parte que é o quê? Essa planilha eu posso tanto clicar aqui para saber o cliente de média tensão e também o cliente de baixa tensão. Como que eu sei a diferença entre eles? Na própria fatura, a gente pode ver aqui que esse cliente é um cliente do grupo e subgrupo B3. Então, esse cliente é um cliente de baixa tensão. Quando estiver em média tensão, ele vai estar escrito grupo A, tá certo? Então, como esse cliente é um cliente de baixa tensão, eu clico aqui nesse botão e ele automaticamente já me retorna com os dados do sistema. Então, esse sistema fotovoltaico, a planilha me retornou que ele tem uma potência de 27,20 kWp,
O número de módulos é 80, a geração média mensal é de 3.208 e a geração anual é de 35.285. No próximo slide, eu já tenho aqui mais ou menos parametrizado, e aí você pode escolher o valor que vai entrar em cada local de acordo com a sua necessidade ou com a disponibilidade de profissionais e materiais da área. Basicamente, o que a gente vê no mercado hoje é o custo de R$100 por módulos fotovoltaicos, tá certo? O material CA, por experiência, geralmente a gente tem um valor de R$180 por watt-pico, tá certo? Um material extra, geralmente eu coloco um valor aqui após a visita comercial. Por que eu faço isso? Porque eu tenho que entender se o sistema ele vai ficar longe, se precisa de fazer alguma adequação. Então, isso daqui é algo que entra geralmente após a visita comercial, tá certo? E aqui sempre a gente coloca um brinde, porque a gente pensa que o cliente estando satisfeito é a coisa mais importante para a gente, e isso tem retornado bons frutos para a gente, porque os clientes satisfeitos que a gente tem, eles indicam outros clientes, tá certo? Geralmente a gente precisa de alocação de um andaime, né, para subir os módulos, seja em um local que eu não tenho acesso, ou então para algumas usinas até maiores a gente coloca uma tesourinha, ou até um caminhão muque para fazer a elevação dos módulos até o telhado ou a superfície onde será instalado o sistema, tá certo? Esse daqui é um valor de projeto elétrico que a gente encontra no mercado para esse tipo para esse tamanho do sistema, tá certo? Em alguns casos, como é o caso da Get Power aqui, geralmente se tem uma comissão, né? Porque a gente tem muito vendedor externo, então a gente bota um valor de 3 a 5%, depende muito do vendedor e da venda, de como está sendo a parte comercial, mas isso é história para outro vídeo. E além disso, eu tenho os impostos, né? E aí varia muito de empresa para empresa, né? Aqui são valores hipotéticos que a gente está considerando simplesmente para para dimensionar um sistema, tá certo? E aí eu venho aqui na parte de orçamento final. A única parte que eu vou mudar aqui dentro da parte de orçamento final é o kit fotovoltaico. E o fornecedor ele já me passou esse valor de kit. Quanto à escolha do kit fotovoltaico, a gente vai fazer uma aula específica para isso. Então, essa aula ela vai explicar todos os componentes, o que eu tenho que escolher na hora de escolher um kit fotovoltaico, quais são as medidas de proteção que esse kit tem que me fornecer, quais são as principais marcas. Então, a gente vai fazer uma aula só para isso, pode ficar tranquilo. Então, o valor do kit nesse projeto está ficando em 64.424 mil, tá certo? Então, esse orçamento ele já me retorna todos os dados que eu preciso, desde mão de obra, material CA, material extra, que nesse caso a gente não considerou, a parte de brinde, que é muito importante para o cliente, para ele ficar satisfeito. Não só brinde, tá, pessoal? A gente tem que executar a obra com maestria, com perfeição, para que o cliente sempre fique satisfeito, tá certo? E assim a gente seja mais recomendado várias vezes. Além disso, a gente tem o valor do projeto elétrico, o kit fotovoltaico, tá certo? E aí eu tenho um total de custos. Além disso, ele soma os impostos, e nesse caso, os impostos, a gente não trabalha com material. Como que acontece isso na prática? O cliente compra o material direto do fornecedor. Então, para você não bitributar o material, e a gente pode explicar isso um pouquinho melhor depois, o cliente compra direto do fornecedor e ele paga parte do serviço para nós. E assim a gente reduz o custo de imposto, tá certo? Automaticamente ele já vai me dar o valor do lucro, tá certo? E além disso, ele me dá o valor de preço por quilowatt-pico. Por que é importante a gente olhar esse valor de preço por quilowatt-pico? Geralmente a gente tem uma média de mercado variando aí de 3.200, de 3 a 4 mil reais por quilowatt-pico. Então, esse é um valor para você sempre olhar e ter uma noção se o seu preço está dentro do mercado, né? A Greener, por exemplo, ela tem um estudo semestral que ela mostra os valores de quilowatt-pico por determinadas regiões e como isso se performa pelo Brasil. Então é importante a gente sempre estar antenado no que está acontecendo nos preços ao decorrer do tempo. Além disso, o valor, a gente sempre bota aqui uma simulação, né, de financiamento. Então, se o cliente ele vai pagar em 30, 40, 41, depende muito de cada cliente,
A gente vê aqui, no caso, financiamentos de 60 vezes, né? Então são 5 anos. E a taxa de juros aí vai variar muito de acordo com cada análise de crédito para cada cliente, tá certo? Então a taxa de juros que a gente mais vê aqui no Espírito Santo e a nível nacional é o Santander, com a taxa de começando em 0,9 e aí para frente a gente não consegue mensurar, né? Mas aqui ainda assim eu deixo para os alunos do curso mais ou menos as condições que cada banco e cada fornecedor, cada financeira oferece, tá certo? No final, a gente faz uma análise também, isso daqui é muito importante para passar para o cliente, que é o quê? Como vai ser a geração de energia, eu falei isso lá no começo, a geração de energia comparado com o consumo histórico do cliente. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que nos meses de janeiro, fevereiro e março, há uma geração de energia excedente. Se você não viu a aula número 3, eu recomendo que veja para que você tenha uma noção do que é essa parte de crédito energético. Lá a gente explica tudo sobre isso, tá certo? Então, como esse cliente ele gerou esse crédito nesses meses, eu tenho mais 60 meses para usufruir desse benefício. E aí, quando eu chego, por exemplo, em outubro, novembro e dezembro, que o cliente não está gerando energia suficiente, eu tenho esses créditos para abater a fatura do cliente. Então, o sistema está muito bem ajustado para que ele gere energia e o cliente não pague além daquilo que ele consumir. Tá certo? Além disso, a gente vai fazer também uma análise financeira e isso daqui é de extrema importância na hora do cliente tomar a decisão de investimento em um sistema fotovoltaico. Por que o cliente olha para cá? Porque ele sempre vai olhar o payback. Essa é a parte mais importante de um investimento. Ele não quer fazer um investimento que se pague em 7, 8 anos. Isso é um investimento de muito longo prazo. Antigamente se via pessoas fazendo isso, mas hoje não é tão comum. Hoje a gente vê sistemas com 3 a 6 anos no máximo. Então, esse sistema que a gente fez aqui, a gente está vendo que está muito viável, tá? Com payback de 2,9 anos. Além disso, são dois fatores que a gente sempre vai corrigir nessa planilha de acordo com cada localidade. A taxa de desconto. Então, o que é isso? É o custo de capital do cliente. Então, por exemplo, se ele investe hoje a uma taxa Selic, ele vai considerar a taxa Selic aqui. Então, é 6% ao ano. E, além disso, a gente considera a inflação energética. O que é isso? É quanto a energia sobe anualmente. Para se ter ideia, no ano passado, a EDP teve um reajuste médio de aproximadamente 15% para o cliente final. Então, aqui a gente está considerando 7%. Por que a gente está considerando 7%? Porque é uma taxa conservadora para o cliente final, porque a gente não sabe o que vai acontecer em 25 anos. Mas a gente sabe que, historicamente, a inflação energética ela é muito elevada, tá certo? Além disso, a gente sempre vai analisar o valor presente líquido, que é o quê? Essa geração de crédito, de dinheiro aqui. Então, quanto que ele está economizando ao longo a projeção de economia nesses 25 anos, corrigida a valor presente. Isso é um pouco mais técnico e, se você tiver interesse, pode procurar sobre VPL. Além disso, a gente tem a TIR, né, que é a taxa interna de retorno, que é onde ele compara se vale a pena ele deixar o dinheiro investido, por exemplo, na Selic, que está a 6, 6,5%, ou então se ele investe no sistema de energia solar com a TIR de 35%. Ao meu ver, faz muito sentido. E, além disso, consequentemente, a gente também tem que olhar para os dados ambientais, né, que é o número de quilômetros rodados evitados, o número de árvores poupadas e o número de CO2 também evitado na natureza. Então, esses são dados que a planilha retorna para a gente e que a gente sempre tem que estar de olho para ver se esses dados estão fazendo sentido ou não, tá certo? E aí, no final, essa planilha ela também retorna com um resumo financeiro, um resumo de toda a operação, de todo o dimensionamento do sistema. Então, resumindo, a gente tem um sistema com potência de 27,2 kWp, o número de módulos é 80, a gente tem uma área total aproximada de 172 metros quadrados e a geração média mensal de 3.200 kWh, tá certo? E aqui a gente tem a parte de resumo financeiro, que é o quê? Quanto seria a fatura desse cliente sem energia solar mensalmente? Então a gente está vendo aqui, de acordo com o histórico de consumo, a fatura desse cliente seria de R$ 2.703.
E quanto que esse sistema vai economizar? Esse sistema vai economizar aproximadamente R$ 2.449. E além disso, se ele optar por um financiamento, o financiamento vai ficar em R$ 1.989,44. Qual que é o pulo do gato? Qual que é a parte importante dessa análise? Se o cliente está economizando por mês aproximadamente R$ 2.500 e se o financiamento está saindo por R$ 2.000, além dele pagar o financiamento, ele já economiza. Então ele vai fazer o sistema de energia solar sem tirar R$1 do bolso, ainda economizando cerca de R$ 500 mensalmente. Então, quando um cliente analisa isso, ele fica muito feliz, porque ele vai fazer um investimento que faz muito sentido, a gente já analisou alguns dados, e que ainda no primeiro mês ele já economiza cerca de R$ 500, mesmo pagando o financiamento. Além disso, a gente vê aqui o valor total do investimento, que é R$ 87.044, né? R$ 87.044, um payback descontado de 2,9 anos, aproximadamente 3 anos, tá certo? Uma TIR de 35% e um valor presente líquido de quase R$1 milhão, tá certo? E além disso, a gente tem aquele resumo ambiental que eu falei anteriormente, que é sempre importante a gente estar mostrando para o cliente. Então, pessoal, quando a gente faz um dimensionamento de um sistema, claro que tem fatores aqui dentro dessa planilha que precisam ser mais aprofundados em termos de estudos, principalmente a parte de correção, né? O fator de correção, a gente vai explicar ele posteriormente, mas é muito importante que a gente faça um estudo da planilha. Confira sempre os dados que a gente está imputando, que vocês estão imputando na planilha, porque qualquer erro ele é fatal na hora de apresentar um projeto para o cliente. Além disso, a gente sempre pede para os nossos alunos para apresentar para o cliente final esse resumo, esses resultados que tem nessa última planilha. Por quê? Aqui estão todos os dados resumidos para o cliente. Não precisa de dar muita volta, não precisa de ir e voltar. Aqui estão todos os dados. Então é muito importante passar isso para o cliente de uma forma muito clara. E aqui está bem claro. Além disso, eu retorno até aqui para a parte de análise gráfica, que o cliente sempre gosta de olhar a geração de energia comparado com o consumo do cliente, tá certo? Então, pessoal, essa foi mais uma aula onde a gente explica como dimensionar um sistema e a gente está falando de algo que a gente sabe fazer e que a gente faz todos os dias. Aqui na GetPower, como eu disse, a gente tem mais de 100 projetos já instalados e gerando energia. Então, a gente não está só ensinando por ensinar alguma coisa que a gente só vê na teoria. A gente faz isso na prática. Todos os dias a gente vê isso. E o nosso intuito é passar tudo aquilo que a gente sabe para vocês e para que vocês possam fazer parte dessa evolução tecnológica, dessa evolução da energia solar no Brasil. Tá certo? E além disso, como eu disse anteriormente, no próximo vídeo a gente vai explicar como escolher um sistema fotovoltaico ideal. Tá certo? Então, se você gostou, deixe o seu like. Se você tem alguma dúvida, pode mandar nos comentários, que a gente vai estar sempre à disposição e com total vontade de fazer vocês também crescerem, assim como a gente precisou de algumas pessoas para crescer nesse mercado. Tá certo? Conte conosco e um grande abraço. Tchau, tchau!